comentar com você neste vídeo sobre olhar de mercado do Palmeiras atualmente, né? Também comentar um pouco sobre o que está acontecendo com a equipe no momento, se a equipe tem condição de ser campeã brasileira nessa temporada e tudo mais. Essa questão, por exemplo, do título, né? Ela se coloca, se impõe em virtude do resultado que o Verdão teve contra o Botafogo, numa atuação que demonstrou muito o que é esse Palmeiras hoje, né? Nós não vimos dentro de campo um Palmeiras taticamente com nível de elevação que a gente já viu, que a gente via constantemente no passado, né? Ainda há, evidentemente, algo muito importante nesse time, que é a certa competitividade, né? E quando eu falo que essa competitividade ainda está presente, é bom deixar isso muito claro, né? Não é como antes, tá? Não é. E está se perdendo completamente. Mas há resquícios ainda daquela competitividade. Esses resquícios estão, muitas vezes, das decisões para o bem e para o mal do técnico, né? De alguns jogadores mais importantes do elenco, que de quando em quando conseguem ter boas atuações, resolver uma partida, né? E em outros momentos desaparecem completamente. É o caso do Veiga, né? Que é um jogador que eu não entendo porque que é um titular absoluto desse Palmeiras, nunca vai para o banco de reservas, por exemplo, né? Eu sempre defendo a tese de que o banco pode ser educativo para os jogadores, né? A depender de como o técnico envia esse jogador para o banco e utiliza o banco para educar o atleta, o banco pode ser realmente muito educativo para o jogador. Até porque ele pode perfeitamente achar, né? Presumir, né? De que independente da qualidade da sua atuação, ele sempre vai ser o titular da equipe. Né? Então, independente de quem a equipe possa contratar, ele sempre vai ser titular da equipe. Eu posso perfeitamente receber no elenco um jogador que foi contratado para ocupar o meu lugar, por exemplo, né? Ora, mas o técnico vai me deixar na equipe e, se for o caso, ele vai improvisar esse jogador que chegou no outro local do campo. Aí fica tranquilo, né? Qual é a cobrança que eu tenho sobre o meu jogo, né? Eu recebo muito bem, nunca sou questionado, o técnico me banca até o final. Então, qual a obrigação que eu tenho de continuar mantendo a qualidade do meu jogo? Estou bem tranquilo, porque se eu jogar bem, tá tudo bem, se eu jogar mal, tá tudo bem. Eu vou continuar a ser titular da equipe. Este é um problema sério que acontece nesse Palmeiras do Abel neste momento, né? E que envolve jogadores como o Rafael Veiga, né? Acho que há problemas na teimosia do técnico Abel Ferreira neste momento. Eu acho que é muito importante questionar a presença do Abel, questionar o custo-benefício do Abel. Não estou falando com isso que o Palmeiras tem que mandar embora, estou falando que aquilo que eu sempre falo, que o clube tem que fazer e que nunca faz, né? Sobretudo os clubes onde departamentos de futebol não funcionam, né? São piadas, né? E o Palmeiras é um caso, né? Tem de haver avaliação profunda sobre desempenho, tá? Como é que eu sei se o jogador é bom ou não? Eu posso até errar no diagnóstico, mas eu tenho que fazer uma avaliação. Eu tenho que fazer um diagnóstico, entende? Isto não acontece, né? Então assim, um jogador como Veiga é titular, vai ser sempre titular, não, tá tudo bem. E um jogador como Rony sempre vai ser muito importante para um técnico como o Abel. É mentira que o Abel descartou o Rony, ou ainda não apoia o Rony, ou ainda tá. O Rony tá um desastre, né? Nesse Palmeiras. E o desastre é tão grave que obriga o técnico Abel a retirá-lo da equipe em alguns momentos. Mas repare, sempre que ele pode, ele volta com o Rony a titularidade na equipe do Palmeiras, né? Então, quando eu falo, por exemplo, de desempenho, isso tem que ser feito em relação ao Veiga, ao Rony, né? Avaliação profunda, né? E ao Abel Ferreira. A partir dessa avaliação, eu posso chegar a uma percepção equivocada sobre a qualidade do trabalho, mas eu tenho, na verdade, ali uma análise feita, né? Então, parece um pecado eu analisar o trabalho, eu avaliar o trabalho, parece um pecado. Ora, também fica muito fácil, né? Porque o técnico vira uma espécie de Deus no clube, na equipe, tudo que ele faz está perfeito, né? Isso, inclusive, trabalha a arrogância, a petulância, a prepotência do técnico, e o Abel anda muito dessa forma ultimamente, né? O contexto do Palmeiras, portanto, é um contexto que hoje prejudica o Abel. Era um contexto que beneficiava o Abel em alguns momentos, é um contexto hoje que também prejudica o Abel. A despeito dele contribuir muito para o que não funciona no Palmeiras, o contexto do clube Palmeiras também ajuda o Abel a ser pior como treinador de futebol. Claro que ele não vai pedir para sair, porque ele ganha 3 milhões por mês, né? É um absurdo. É um absurdo a gente parar para pensar algo dessa natureza. Há inúmeros técnicos muito importantes na Europa que não ganham o que ganha o Abel. Entende?
Então, por que tem que ficar com o Abel o tempo inteiro, independente do resultado? Gente, foi uma tragédia essa temporada. O Palmeiras não pode sair de uma temporada sem um título grande. Pelo investimento que tem, enfim, pelo fato também de que conseguiu ganhar títulos importantes aí recentemente, porque isso dá um perfil para a equipe diferente, para o clube e tal, investimentos, tudo que... Não pode não ganhar um título grande. E não ganhou. E é importante a gente ressaltar que na temporada passada ganhou, né, por causa do Endrick, né? Particularmente por causa do Endrick. Porque esse Palmeiras do Abel já não vem funcionando desde a temporada passada. Tá? Os problemas que a gente percebe agora já são problemas que estavam na equipe na temporada passada. O Endrick conseguiu disfarçar esses problemas. Coisa que o Estevão não está conseguindo. Também porque o Estevão ele é visto apenas como um ponta, né? Ele pode entregar muito mais, né? O Estevão é um jogador muito leve, tá? Tem a ver com peso não, tá? Tem a ver com outras questões que precisam ser trabalhadas no atleta, até porque, por exemplo, o Almada não é um jogador pesado, né? É um jogador que aguenta qualquer tipo de tranco, gente. É no meio de campo, né? Agora, há questões nesse sentido aí com este jogador, né? E acho que nesse sentido aí, ele precisa melhorar também, em alguns momentos, a maneira como ele joga. Por exemplo, tem que praticar mais o drible, por exemplo, em setores mais importantes. Agora, quando ele carrega a equipe, porque ele é responsável para carregar a equipe, né? Pelo lado do campo, né? Então, ele pega a bola no meio de campo, ele pega a bola até antes do meio de campo, e tem que carregar a equipe, né? Então, fica difícil. Agora, se ele é posicionado no meio de campo, né, ele pode também ficar difícil. Por quê? Porque o técnico precisa ajudar o jogador a entender algumas coisas, porque ele não está mais na base, não tem aquele técnico da base, para falar algumas coisas para ele. E o Abel precisa, né, trabalhar também essa questão. Só que o Abel não é um desenvolvedor. Entendam isso. Abel Ferreira não é desenvolvedor de jogador, tá? Ele não é técnico que desenvolve o jogador. O jogador chega para ele, ou ele piora, ou o jogador fica igual, ou o jogador melhora também em função de questões táticas que estão presentes na equipe. Mas não por causa da participação direta do técnico para com aquele jogador. Ele não retira o jogador para ter uma conversa, para gerar treinamento, para falar, aqui tá errado, aqui tá certo. Isso não existe, tá? Então, o Estevão poderia evoluir muito, muito nessa equipe do Palmeiras, na minha opinião, se o Palmeiras tivesse, se o Abel tivesse essa condição de orientar, que na minha opinião ele não tem. Apesar disso, apesar da leveza desse jogador, ele poderia perfeitamente ser colocado, pelo menos para testar um pouco mais, no meio de campo, pelo corredor central. Por quê? Porque tem duas coisas aí. A primeira delas é que o jogador é muito leve, né? E ele pode receber combates ali, como recebe também ali no lado do campo. No meio, inclusive, esse combate pode ser muito mais sério. Então temos aí um problema? Temos. Ao mesmo tempo, nós temos algo muito importante, né, que atenua esse problema, que é a personalidade desse jogador, que é brilhante. É daqueles que nascem a cada 10 anos no futebol mundial, ou mais, né? Então essa personalidade desse garoto pode perfeitamente atenuar o problema de que ele é muito leve para atuar no meio de campo. Agora, o técnico, no mínimo, tem que experimentar. Não experimenta. Não faz isso. Entende? Então temos aí também um problema nessa questão, tá? A maneira como o Palmeiras jogou contra o Botafogo. O que fez o Botafogo contra o Palmeiras? Desmascarou o Palmeiras. Simples. Desmascarou o jogo do Palmeiras. O Palmeiras vem conseguindo resultados importantes, né? Mas nos jogos mesmo, né, mais importantes, não está conseguindo. O Botafogo vinha sendo questionado por uma equipe que não responde, uma equipe que sofre pressão e abaixa a cabeça e tal. Pois bem, essa equipe jogou no Aliança contra o Palmeiras, né, e mostrou que o futebol que o Palmeiras estava praticando, que era suficiente para ganhar de algumas equipes instáveis, ou que ainda estão se afirmando e tal, não era suficiente, por exemplo, para superar o atual líder do Campeonato Brasileiro, né, uma equipe que joga talvez o melhor futebol hoje da América do Sul, que é o Botafogo. Entende? Então, desmascarou. Então, aquele poder que tinha o time do Palmeiras, aquela competitividade, aquela situação tal, que ainda que não estivesse jogando bem, quando pegava os gigantes, né, como é o Palmeiras, bastava o Palmeiras conseguir superá-los, isso não está acontecendo mais. E já tem um tempo, né? Não está acontecendo mais, ok? Em algumas situações, por exemplo, Palmeiras e River, quando o Palmeiras, por exemplo, elimina o River, né, de Libertadores de América, todo mundo viu que jogou melhor naquele confronto, né? Mas havia ainda algo daquela competitividade, uma situação de falha ali do River era suficiente para que o Palmeiras tal. Esse Palmeiras não existe mais. E não existe mais por quê? Porque
Tá tudo muito bem lá no Palmeiras. Ninguém questiona nada, o Abel é um deus, não é questionado, nada é cobrado e assim por diante. Há coisas que precisam ser feitas, para o bem e para o mal. A Leila vai fazer? Gente, é muito provável que se depender dela, ela não tá nem aí para o Palmeiras, né? Eu acho que tem que ter pressão para que isso possa acontecer, tá? Sobre contratação, né? O Palmeiras pratica 2 erros, na minha opinião, sobre contratações. Um deles é a questão de gastar muito com alguns jogadores, tá? Então gasta-se muito com alguns jogadores e, por outro lado, acho que o Palmeiras avalia mal alguns jogadores que contrata ou que quer contratar. E nesse sentido eu coloco o Hércules, do Fortaleza, tá? O Hércules é um belíssimo jogador, tá? Mas, na minha opinião, não é jogador para o Palmeiras, tá? Não é. Esse Hércules do Fortaleza atual não é jogador para o Palmeiras. Eu vou explicar isso para vocês, tá? Ao mesmo tempo, o Fortaleza tem um jogador que deverá sair, Bahia tá de olho nele, que é o Tomás Pochettino. Na minha opinião, não é jogador para o Palmeiras para chegar, pegar a camisa e sair jogando, mas é jogador para compor elenco. Tá? É um jogador que pode sim compor elenco, é um jogador que incorpora a equipe, que pode ser interessante e poderia ser contratado para ser reserva, ok? E entrar em algumas situações complicadas. Qual é o erro aí? O erro, na minha opinião, é que, pela maneira como o Palmeiras avalia jogadores e considera a validade, a qualidade de alguns jogadores, acho que é um erro não avaliar, não considerar, pelo menos, esse jogador Pochettino. Repito, não é jogador para chegar e resolver o problema, não. Mas é um jogador, por exemplo, para compor elenco. Por que ele é importante nesse sentido? Porque é um jogador que entrega regularidade. Regularidade, tá? Então ele vai jogar ali nota 6,5, 7, vai ser sempre isso daí, tá? 6 vai ser sempre isso daí. Ora, tem muito jogador do Palmeiras que não joga, que não apresenta, não ganha nota 6 há muito tempo, não ganha nem 5, né? Tem titular do Palmeiras que não ganha nem 3, na minha opinião, tá? Então tem essas questões aí que eu acho importante. Não é que tem que contratar um Pochettino, gente, tô falando. É um jogador que poderia ser avaliado. E é um jogador que, se chegasse para compor elenco, poderia entregar. O Palmeiras nem olha para essa possibilidade. Mas olha pro Hércules. Por que o Hércules não é jogador para o Palmeiras? Porque o Hércules, primeiro, 2 questões. A primeira delas é que é um jogador muito interessante, mas já é muito interessante há um bom tempo. Na minha opinião, ele parou de evoluir. Parou, não evolui mais. Tá? E hoje é um jogador que apresenta, assim, uma certa irregularidade. O Palmeiras, para contratar, vai ter que pagar muito dinheiro, não vai ser aquele valor que o Palmeiras quer pagar, vai ter que ser muito mais. Agora, quando eles não entendem nada de futebol, é bem capaz deles caírem nessa armadilha aí, que o Marcelo Paes, inteligentemente, né, montou para os dirigentes do Palmeiras. É possível que o Palmeiras entregue, sim, muito dinheiro para ter o Hércules, que vai ser mais um jogador perdido nesse elenco do Palmeiras. Por quê? O primeiro ponto que eu falei é que ele, não, na minha opinião, parou de evoluir. E hoje, sinceramente, né, não é um jogador que valha, né, 10 milhões de euros, por exemplo. Tá? Para contratar um jogador na idade do Hércules, acho que tem outros mercados aí que são bem mais interessantes para o Palmeiras. Tá? Josa, fala quais? Bom, vamos lá, né? Para fazer também um vídeo aqui com 10 jogadores para o Palmeiras, 5 jogadores para o Palmeiras e tal, esses vídeos dão muito trabalho, né? Eu tenho que falar com a gente, tenho que falar com um monte de coisa, tal, ver contrato, aquela coisa toda, para ter 2.000 visualizações. Desculpa a torcida do Palmeiras. Não dá. Não dá mesmo. Tá? E então, assim, posso até indicar um outro jogador aqui, mas fazer aqueles vídeos lá realmente está muito difícil, porque a torcida do Palmeiras, com todo o direito, tá? É legítimo por parte de qualquer torcedor apoiar ou não apoiar o canal, ver ou não ver os vídeos, compartilhar ou não compartilhar o vídeo. Mas também é legítimo da minha parte falar, não, eu não vou fazer esse trabalho porque eu vou gastar quase um dia para não ter praticamente retorno algum, né? Desculpa aí o desabafo, mas às vezes isso tem que ser feito sim, ok? Mas enfim, o Hércules, portanto, ele é um jogador. Outra característica do Hércules que para mim ele não se encaixa nesse Palmeiras hoje. Ele é um jogador que precisa ser desenvolvido pelo técnico. O potencial dele, que é enorme, gigantesco, pode fazer dele um craque, né? O potencial dele precisa ser desenvolvido. Porque o que ele joga hoje está muito abaixo do que ele tem como potencial, tá? Então ele é um jogador irregular, que apresenta grandes partidas e partidas em que ele some, tá? Mas é um jogador, sobretudo, que tem um potencial muito maior do que a qualidade do jogo que ele apresenta hoje. Chegando nesse Palmeiras, no primeiro jogo em que ele não atuar, o Abel vai colocar no banco, nunca mais vai tirar do banco. E aí quando colocar de vez em quando novamente, esse jogador com a cabeça baixa não vai conseguir entregar absolutamente nada. É bem típico isso do Palmeiras. Então o Hércules é um jogador que vai chegar para ser completamente, enfim, para sumir. E por que o Palmeiras não contrata grandes jogadores? Tá? Então, o clube que ganhou mais do que quaisquer outros na América do Sul nos últimos anos não pode fazer contratações gigantescas.
Por que o Palmeiras não pode olhar para o mercado e falar, pô, esse Depay aqui, esse holandês, é um jogador legal, por que a gente não contrata esse jogador? Por que não pode? Por que o Corinthians pode fazer isso e o Palmeiras não? Quem é que está melhor em termos de finanças? Não dá nem para comparar, né? Agora, por que o Palmeiras sempre olha para o mercado e busca jogadores de nível médio, né? Ou um pouco mais, ou quando é um jogador melhor, contrata e é mal utilizado pelo técnico, e também para isso, muitas vezes o Palmeiras faz investimentos absurdos para contratar esses jogadores. Tá tudo errado, gente. Agora, a questão tem muita gente que não acordou ainda, né? Que acha que tá tudo muito bem, que acha que o Abel não pode ser questionado, que muita gente, inclusive, foi embora desse canal, porque eu critico algumas coisas aqui também. E tá tudo bem, pode ir embora, não tem problema não, porque eu sempre vou falar aquilo que eu penso, tá? A situação do Palmeiras é grave. Na temporada passada foi por pouco que contratou um título, conseguiu um grande título. Nessa temporada não conseguiu nenhum grande título e vai continuar assim. Na temporada que vem, possível que também não conquiste um grande título novamente, se esses erros continuarem. Tem que acordar, gente. Mundão alviverde tem que acordar. Tá tudo errado. E as mudanças são necessárias neste momento. Jogadores como o Hércules pode ser interessante. O Palmeiras, neste momento, na minha opinião, não é. É isso.